Sejam bem-vindos a mais um AFOCast, o podcast da AFOCAP, a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E hoje o assunto é sucessão familiar. E hoje trazemos aqui um exemplo de sucessão familiar. E feminina, tá? Camila Rodrigues aqui com a gente, associada da AFOCAP. Seja bem-vinda ao AFOCast. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui contando a minha história, compartilhando com todos vocês. Vamos entender já a sua história. Quero também agradecer a participação da Natália Justolim, advogada da AFOCAP, já participou aqui com a gente, Sim. mais uma vez para falar um pouco do núcleo, né, de sucessão também, isso Natália. mesmo. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, Mônica, é um prazer estar aqui. Vamos lá, Camila, eu queria entender um pouquinho a história. Como é que é? Você sempre foi apaixonada pela fazenda, pelo campo, ou não? Teve uma necessidade aí, ou quando você se viu, meu Deus, preciso administrar Sim. a fazenda. Você perdeu seu pai, né? Foi, eu perdi meu pai há 4 anos. A minha história é assim, eu sou pedagoga e eu sempre trabalhei com educação infantil aqui em Piracicaba. Outra área, né? Totalmente outra área. Trabalhei em várias escolas infantis até chegar na... concursada da Prefeitura de Piracicaba, trabalhei durante 7 anos e fui convidada a ser diretora de escola em Campinas. Olha só, uma carreira aí, então. Uma carreira da educação. Aí eu fui diretora de escola durante 4 anos, né, morando aqui em Piracicaba. E o meu pai, a gente tem uma propriedade rural no município de Tietê. Uhum. E o meu pai que toma conta, sempre tomou conta, o meu pai era engenheiro agrônomo, sempre à frente da fazenda. E um dia eu cheguei para ele e falei, pai, eu quero ir na fazenda com o senhor, porque eu gosto de fazenda, mas eu gosto de andar a cavalo, eu gosto de curtir o campo, né? Aproveitar o que o campo aproveitar. oferece. Então, eu ia mais aproveitar a oportunidade que meu pai estava lá, trabalhando, eu vendo o trabalho dele e curtindo, aproveitando, cuidando dos meus cavalinhos, chupando jabuticaba do pé, né? Comendo manga. E foi assim. Mas a sua carreira mesmo era na educação, Na né? educação, de pedagogia. E o meu pai sempre me levou para conhecer a usina, que a gente fornecia cana, os parceiros, os vizinhos, ele sempre me apresentava. E foi nessas apresentações que um dia ele falou assim, lá na usina, agora você fala tudo para ela, porque a próxima reunião vai ser com ela. E aí, você entendia alguma coisa? Não entendia nada. Minha cabeça dava nó daqueles números, aquelas ATR. eu não entendia nada. E foi aí que o gerente da usina me explicou, mas minha cabeça saiu mais com nó do que entrou, porque eu não entendi nada realmente. Que não fazia parte da sua realidade, né? Não. E daí, quando a gente saiu, eu falei, pai, isso daí fica com o senhor, porque eu não sei. E realmente foi a última reunião que eu tive com ele. E a próxima reunião eu fui sozinha mesmo. Aí, como que o gerente da usina já sabia a história toda, ele falou, não, Camila, eu vou ter maior paciência com você. Hoje eu entendo. Não tudo, porque a gente ainda tem muito que entender, que aprender, né? Vai aprendendo no dia a dia. Mas hoje eu estou à frente da fazenda há 4 anos e faço financeiro, cuido do que precisa, das necessidades Você da faz fazenda. rotação de cultura, né? Como é que é? Eu tenho a cana e agora, recentemente, eu plantei a primeira cana e eu plantei a soja, né? Para o ano que vem, para renovação. O ano que vem eu plantar a cana de novo. E eu arrendo a banana, que eu arrendo terra lá para banana. Então, e tenho gado. E gado também. Então, tem muita coisa. Muita coisa para fazer, muito trabalho. E, a gente já vai voltar nessa história. Acontece muito disso, né? De repente vem o pai a faltar, o avô, Sim. E aí, de repente, não tem ninguém para essa sucessão, para essa gestão, né, dessa família, para essa gestão dessa fazenda. E aí, por isso, existe hoje o núcleo, né? Como é que funciona esse núcleo? O que vocês buscam levar de informação para para o campo mesmo? Sim, para os associados, né? Na verdade, o que a gente evita é essa sucessão forçada, né? Sim. Como aconteceu com a Camila. Então, o que seria a ideia do núcleo? Os associados nos procurarem para a gente compreender qual a necessidade de cada família, porque a sucessão, de uma forma informal,
é você tirar o negócio da cabeça do dono e colocar no papel. Então, quais são os papéis de cada um, as responsabilidades, o que cada membro da família ou cada sucessor precisa conhecer, porque as pessoas precisam entender que a empresa a atividade rural é uma empresa e o dono do lugar é empresário. Então, assim, isso tem que ter uma continuidade, né? Tudo que foi construído por ele tem que ser repassado, né? Então, às vezes, tem esse sentimento de, nossa, mas agora, tudo que eu fiz, né? Ele sente, às vezes, que os filhos ou que os sobrinhos não estão preparados. Mas qual que é a ideia da sucessão? É você conseguir criar métodos, planejamento para que você consiga dar continuidade àquele seu legado. Você não quer que acabe na próxima geração. Então, a ideia é nós auxiliarmos o nosso associado a exatamente perpetuar o negócio dele. Então, são várias frentes que nós atuamos, né? Então, assim, a sucessão é para mim? Às vezes eu não tenho filho, ou eu vejo que meu filho não está preparado, eu não quero mexer com isso. Não, é importante. Você tem que deixar essa construção do que foi feito para ele e nós ensinamos quais são os caminhos, né? Que não é só a criação de uma holding, por exemplo. Sim. Que muita gente associa sucessão com criação de holding. Sim, não é isso. Não é isso. É um planejamento muito maior que a gente pode falar também sobre isso. E, Camila, a gente também fala um pouco do papel da mulher, né? Porque se a gente busca, né, lá atrás na história, geralmente essa sucessão era feita por homens, né? Sim, pelos filhos homens, né? Netos homens. E agora a mulher, ela tem tido um papel cada vez mais importante no agronegócio. Como foi para você se ver como mulher, ainda sem entender nada nessa sucessão forçada, tendo que administrar uma fazenda? Então, eu acho que o papel da mulher no agro tá crescendo cada dia, né? A mulher está se fortalecendo e está acreditando mais nela. Porque o problema é que a mulher não acreditava nela, né? De tanto que, como você falou, esse papel é masculino. E eu estou muito feliz. Eu acho que o primeiro passo é você gostar da terra, você gostar do que você faz. Né? Eu estou muito feliz. Claro que eu tive muitos desafios, e tenho ainda, mas você tem que acreditar e acreditar no seu potencial e fazer o melhor. E, Camila, desses desafios todos, que foram vários, qual foi, assim, o mais desafiador de todos que você disse, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Na verdade, eu tive um desafio muito grande, mas eu nunca pensei. E agora o que eu faço? Eu sempre, sabe, mantive o pulso firme e eu passei porque eu precisava acreditar em mim, né? Eu tive várias pessoas que não acreditaram, que falaram na minha cara para mim que eu não ia dar conta, porque uma mulher em cima do cavalo tocar uma boiada, tocar berrante, não, isso não existe. Só que eu nunca pensei nessa negatividade das pessoas. Eu sempre pensei do lado, eu tenho que provar para mim que eu posso. Porque eu acho que eu provando para mim, eu provo para todo mundo, né? E o papel da AFOCAP, né? A AFOCAP sempre junto com os técnicos, agrônomos. Como é que foi o papel da AFOCAP junto de você nesses 4 anos aí? Muito importante, porque, como eu falei para vocês, eu não conhecia nada, não sabia da terra, não sabia de calcário, o que tinha que colocar, não sabia o que era o CAR. Para mim, CAR era carro inglês. Olha só! Eu não sabia o que era CAR. Um dia falaram para mim, você tem o CAR da fazenda? Eu falei, gente, o que é isso? Aí o meu pai, muito organizado, ele tem tudo as pastinhas dele. E eu achei uma pasta escrito CAR com a letra dele. Falei, gente, é isso que... Achou. É isso, achei o que é. A organização empresarial, né? Isso, meu pai era muito organizado. Mas a FOCAP é muito importante, foi muito importante. Eu tenho o Rogério, que faz análise solo, que me ajuda muito. Então, as coisas que eu não sei, eu pergunto para vocês e vocês me falam. Então, esse jogo está sendo muito importante mesmo, porque o Mandorinha sozinha não faz verão, né? Com certeza. E, Natália, como é que é essa busca ativa mesmo pela sucessão dentro do campo aí? As pessoas, elas têm que ter o dom, a vontade de querer ficar no agro, ou não, é encarar realmente como uma empresa e administrar a empresa da família. Como é que tem sido essa busca, né, para essas sucessões acontecerem de forma mais equilibrada? Sim, exatamente. Na verdade, a gente fala que quem precisa buscar primeiro, a primeira semente deveria vir de quem for ser sucedido, né? Mas a gente não sabe as regras, como que é cada família. Então, assim, aquela pessoa que está lá na ponta, que às vezes vai demorar uma geração mais distante, ela já pode começar a iniciar esses temas. E até por isso que a gente traz
tanto para o jovem quanto para os associados, né, que já estão há mais tempo ali com a gente, essas questões. Por quê? Porque basta uma pessoa da família, a gente fala que seria a primeira etapa, essa conferência familiar, né? É você conversar, entender realmente. Tem pessoas que, como no caso da Camila, ela nunca se viu no meio disso. Mas cada uma consegue, muitas vezes, auxiliar com o conhecimento que tem. Então, a ideia né, um dos passos do que a gente se discute na sucessão é o perfil. São os papéis e responsabilidades de cada uma das partes dentro da sucessão. Então, por exemplo, não é justo que quem trabalhe mais, às vezes, tenha uma retirada maior? É justo. Então, isso tem que ser muito bem definido. Por quem? Pelo dono do negócio, com quem está ali na hora, em conversa, né, com as pessoas da família. E vamos supor que ninguém tem o perfil, ninguém queira atuar nesse ramo, assumir. O que pode ser feito? Existem outras possibilidades, como a própria FOCAP consegue dar uma assessoria. Então, por exemplo, você não precisa ser agrônomo para você tocar o negócio. Você pode contar com terceiros que façam por você esse papel. Então, assim, é importante vocês estarem em harmonia, né? Os sucessores, eles compreenderem que é um negócio, que eles são empresários e que eles precisam tratar isso com a responsabilidade que é. Por quê? O momento certo para a gente falar sobre sucessão é quando todo mundo está bem. Então, assim, quando as pessoas estão em harmonia, é muito mais fácil você decidir as coisas do que se houver alguma situação. Algum atrito ou até mesmo uma perda, é muito né? mais difícil de você conseguir construir um documento, de você conseguir tocar uma empresa, fazer alguma decisão. Então, assim, cada um teria um papel. E a outra importância da sucessão é você, após definir os papéis, treinar. Então, esse também é o foco do nosso núcleo de sucessão. É trazer palestras em temas de gestão e estruturação da empresa para que as pessoas consigam cada uma definir o seu lugar e continuar seguindo e lucrando, né? Sim. Porque, no fim das contas, uma empresa ela tem esse viés lucrativo. Para dar o lucro. Tem toda essa questão de sucessão mesmo da família, de permanecer, exatamente. mas precisa ser rentável, né? Precisa... Que são as 3 esferas que a gente chama, né? Tem a esfera da família, que são as relações de afeto, de amor, de familiar mesmo, não deixar de sangue. Isso aí. Tem a questão do patrimônio, que são os bens. Então, a gente elenca quais são os bens que vocês têm, tanto pessoa física quanto jurídica, para entender qual é o tamanho do patrimônio. E tem as questões de gestão, que é a empresa. Então, muitas vezes, a família ela tem o patrimônio composto por uma empresa rural e por imóveis. Então, às vezes, um dos filhos prefere gerir esses imóveis e ela também vai ter o seu papel. Então, assim, por isso que é importante esse momento de reflexão da família e depois, né, de constituída a empresa, depois de nós verificarmos a forma de tributação que melhor se adequa, a gente vai ver nessas outras questões referente a papel, responsabilidade, acordo societário, que às vezes parece um nome que assusta, mas, na verdade, é simplesmente você deixar as coisas claras na mesa para não ter nenhum conflito futuro. E acho que é legal a gente falar disso nessa questão de conscientização mesmo, porque às vezes a gente fala, isso eu não vou ver isso agora, né? Não, o pai tá bem, não vamos ver isso agora, vamos deixar isso mais pra frente, depois a gente vê o que faz. Medo de falar, não né? Ainda tem isso, esse tabu, né, de falar, como que vai ficar? Como que a gente vai tocar isso aqui? O quanto antes, é o que eu falei, o quanto antes é melhor. A convivência de gerações é importante, para desde quem é pequenininho, que vai no sítio, andar a cavalo, comer jabuticaba, entender qual é o seu papel ali, né? Não é gostoso? Você quer que os seus herdeiros também façam isso, né? Ou, por exemplo, você conseguir ambientar e cada um trazer o seu melhor ali para a prosperidade, né? E, Camila, você como mulher, e você tem irmãos, mas você que ficou realmente na administração. Sim. Hoje, assim, você já se sente parte ali do processo mesmo, já entendendo, você disse, ainda preciso aprender mais coisas, mas hoje você já entende mais. Sim. O pulso firme você já disse que teve desde lá do início, né? Foi, eu me sinto inserida no processo mesmo, no sistema, porque agora eu sei muito mais do que eu sabia antes, né? Antes eu sabia um pouquinho, agora eu já sei bastante. Então, eu estou preparada para isso, eu tenho 2 irmãos, eu tenho o mais velho, que é advogado, ele me ajuda muito, mas, assim, ele tem a vida dele, mora lá em Vinhedo, ele me ajuda muito. Se eu tenho alguma dúvida, eu ligo para ele e pergunto. O mais novo, ele não gosta muito da fazenda, mas eu me sinto bem preparada agora, bem preparada. Mas todos fazem parte do negócio, Sim, né? todos fazem parte. Todos têm seu papel ali no negócio. Exatamente. Cada um, como você falou, cada um com seu papel, mas todos, a gente numa família, para
pro melhor da fazenda, né? Isso. Para poder dar esse lucro e Isso, poder continuar crescendo cada para vez não mais. acabar, né? Porque foi o meu medo. Quando meu pai faleceu, eu falei, não, se eu não fizer isso e não ter pulso firme, não tomar conta, vai acabar. O que vai ser da nossa cana, né? Da banana, das terras arrendadas? Vamos ter que precisar vender tudo. E não é isso que eu quero, né? Você já não queria vender tudo? Não, já não de era... jeito nenhum. Já era um sentimento que você trazia com você. Pelo contrário, eu estou fazendo cada vez mais para ficar melhor e mais bonita a nossa propriedade, né? Hoje você pegou o gosto mesmo. Sim, demais. Se eu pudesse, eu moraria lá. E não tem jeito, viu, Camila? Porque eu já conversei com vários associados. Depois que a gente pega o gosto, não tem como ficar É o longe mosquitinho, mais, Natália. É o mosquitinho que pica você e pronto. Mas sabe, Camila, eu queria te perguntar, porque assim, pessoas que estão nos assistindo, que de repente estão passando por esse processo também de sucessão, que às vezes também não sabem, ou que pensam lá na frente que eu posso vir a passar por essa sucessão, como você que não sabia nada, né? É possível. Ainda assim, é possível você administrar. Sim, é muito possível. Na verdade, você precisa, como eu já falei, você precisa acreditar em você, ter força de vontade e falar, não, se eu não fizer, quem vai fazer? Né? Então, é possível mesmo. Você luta pelos seus objetivos e objetivos da família. Muito bom. E o agronegócio, ele tem estado cada vez mais em evidência, né, Natália? Sim. Como é que você tem sentido isso das famílias e dessas novas gerações? Eles têm tido realmente mais interesse, né, dos jovens que também fazem parte do núcleo? Como é que tem sido esse interesse mesmo? Que antes, né, cada um, não que não tenha que estudar, né, Natália? Acho que é bom a gente deixar isso claro, que o estudo é extremamente importante no agro também, né? Que antigamente se deixava de estudar para ficar na roça. Sim. Hoje mudou, essa realidade é outra, né? Exatamente. A gente vê que, nós vemos que, na verdade, muitas famílias, quando estão tendo essa volta, né, para o campo. Então, como no caso aqui da Camila. Então, ela foi para uma outra área, mas depois, no fim, ela volta. Então, por isso a importância. Eu acho que, assim, o agro, ele está realmente em evidência. Ele é muito rentável, né? Se a pessoa, ela sabe, se ela tem o dom, se ela consegue... É esse papel mesmo da gente transferir o conhecimento. Então, não adianta o que a gente percebe em alguns casos, né? Nós percebemos que, às vezes, o dono, né, o sucedido, ele fala, mas ele não tem capacidade. Às vezes, assim, entender que nunca ninguém é igual a ninguém, certo? Então, cada um vai ser de uma forma. E o que nós podemos aproveitar de melhor do que cada um tem para continuar com esse legado, né? Mas a importância, realmente, de cursos, de profissionalizar no setor. Então, muitas vezes, você pode ser, como eu, da área jurídica, mas fazer alguns cursos que têm técnicos, né, para você se aprimorar mais na área. Assim como o contrário, né? Então, às vezes, você pode fazer algum curso de gestão tributária. Depende da área que cada um vai seguir dentro da propriedade. E a FOCAP tem buscado oferecer esses cursos, essas capacitações também. Exatamente. Até essas reuniões de conscientização da família, né? Então, às vezes, vem um que procura, fala, mas eu preciso abrir com meus primos, com os meus cunhados, para entender a importância, né? Que sempre tem um que entende a importância e repassar para os demais da família para que consiga, né? E você falou, né, de primos, irmãos, porque às vezes não é só ali o núcleo pai e filhos, né? Tem os primos, tios, e é possível fazer essa gestão como um todo. Claro. Na verdade, assim, os dados de estudos demonstram que apenas 30% das empresas familiares passam de primeira para segunda geração. E conforme for passando a geração, é menos ainda. Nossa. Né? Então, assim, é muito pouco. Então, essa quebra, né, aí desse ciclo, o que acontece? Muitas vezes acaba vendendo a propriedade a um preço muito menor, fora o legado de tudo que construiu, falando assim, mais em termos patrimoniais, você acaba vendendo, muitas vezes, quando ainda não vendeu, uma questão de divisão, como que vai ficar, isso daí você pode acabar perdendo também muito dinheiro, ou até a própria questão tributária após, né, no inventário que seja necessário. Então, assim, todas essas questões são importantes e devem ser trabalhadas para não ter nenhum reflexo futuro. E, Natália, quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo e quiser entender mais sobre o núcleo, quiser conhecer mais ou começar a aprender um pouco sobre esse universo, né, agro, como é que faz? Há essa possibilidade sendo associado da FOCAP? Sim.
para o associado, ou para quem às vezes queira se associar, para entender todos os serviços da FOCAP, esse é um deles, né, que nós prestamos, basta entrar em contato conosco do jurídico, né, para os associados, para que a gente dê essa consultoria, para que entenda, faça essa questão motivacional, né, primeiro, e depois trabalhar quais são os focos que cada um precisa. Claro, vão ter questões que, por exemplo, o contador, que já é de cada caso, né, que cada um já tem o seu, mas nós trabalhamos em conjunto, nós conseguimos desenvolver papéis, ver quais são as questões mais importantes, né, que se tem no relacionamento, nessa questão do agro. Então, acho que é importante nos procurar, que a gente tem assessoria, tem um material agora que a gente vai soltar nos próximos dias também, relativo à sucessão, e se vier conosco, né, a gente aprimora mais aí essa questão. E dá para fazer parte desse núcleo também, para poder participar disso tudo. Isso, claro. Que daí nós informamos todas essas pessoas de tudo que for acontecendo no núcleo. Muito bom. E Camila, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para quem estiver nos acompanhando, justamente dessa pessoa que ainda está pensando se segue nesse legado, se não segue, ou se começou a seguir agora e ainda está perdido, né, nessa sucessão toda. Às vezes está nessa sucessão forçada, porque ainda não conheceu o núcleo, agora a gente está aqui explicando. Conte pra gente, Camila, o que você teria a dizer para essas pessoas, né? Ou até para essas famílias que ainda nem pensam em sucessão. Então, na verdade, eu tenho a dizer que vocês precisam ter muita coragem. A coragem, na verdade, eu acho que é a palavra-chave, né? Que esse mundo do agro é muito gostoso, e quando a gente se contamina com esse grupo, a gente não sai mais. Então, a gente tem que ter muita força, muita coragem mesmo, muita disciplina, né? Para não deixar morrer o legado da família, o legado que alguém deixou para você, e a gente tem que ir para frente com tudo isso. Trabalhando, buscando aprender cada vez mais. Sempre. Eu agora, né, da minha área é pedagogia, eu estou fazendo técnico em agropecuária. Olha aí. Eu estou fazendo para entender cada dia mais, né? Que bom. Porque o meu objetivo é esse. Eu já entendo, mas eu quero aprimorar mais, né? Então... E para o futuro, você já está pensando lá, Camila, quem é que está aí, quem que pode ser um sucessor? Já está pensando nisso? Porque você já está aí na sucessão, mas e aí, futuramente, né? Já. Esse legado não pode parar, né? Não pode parar, mas eu peguei o legado agora também, né? Mas você pensa em passar para esse legado continuar. Sim, a gente pensa, porque não pode morrer, né? Então, até porque, não pode olha, você morrer, está aí trabalhando, firme. E vai contar com a nossa assessoria Sim, aí, né? contar sempre com a FOCAP, sempre com vocês. A Natália é muito querida, sempre está comigo do meu lado. Eu preciso de alguma coisa, Natália, eu corro, peço para ela. Ajuda. Ajuda muito. Então, não pode parar, né? Então, pensar em sucessor, a gente sempre pensa, né? Vai achar. Vou. Vai treinar e vai ser uma sucessão mais tranquila, né? Não, eu tenho meu sobrinho que ele gosta bastante, então eu tenho certeza que ele vai dar conta como eu dei também. Exatamente. Parabéns, viu, pela Obrigada. sua iniciativa, parabéns por acreditar no agro Muito e por obrigada. seguir aí o legado do seu pai. Muito obrigada. Parabéns, mesmo. que sirva de inspiração para outras pessoas e outras famílias também. É esse o objetivo, que sirva de inspiração, porque a minha história nem eu acreditava que podia ser uma inspiração para as outras pessoas, né? Mas depois que foram falando para mim, e eu fui vendo o feedback que eu tive, eu falei, nossa, é mesmo, sirvo de inspiração. Então, que sirva mais e mais, né? Que se eu conseguir, todo mundo consegue. Muito bom. E olha, o seu José Coral, o presidente da FOCAP, ele sempre diz, associados, procurem a FOCAP. A FOCAP é uma mãe para os associados. Você quer fazer esse papel de mãe, de cuidar mesmo, de orientar. E, Natália, tanto o núcleo como outros setores da FOCAP estão aí justamente para isso, né? Com certeza. A gente abraça o desafio aí dos nossos associados e lutamos juntos aí. Corre sangue verde, né? Sim. Na veia, sangue verde. Sangue verde na veia, é isso mesmo. Sangue verde na veia mesmo. A gente está aqui à disposição. Não tomar nenhuma iniciativa sem a orientação, sem informação, com né? Com certeza, super importante. A gente está aqui, a gente está debatendo esse tema, estamos dentro das atualizações sobre ele, então é importante sempre nos buscar também, para que nós estamos aqui para auxiliá-los. E que esse núcleo cresça cada vez mais, Isso né? Isso mesmo. E que tenhamos mais sucessores Sim, no campo. É isso Sim. mesmo.
Obrigada, Natália. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Camila. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar os outros episódios com vários assuntos técnicos, informativos também, tá? Para você do agro, tanto no canal do YouTube, no AFOCAP, como também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.